Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais, economia e empreendedorismo em um só local. Meu nome é Felipe Fontana, sócio da Esperato Investimentos, e iremos trazer aqui as principais informações da economia, programa aí que completa aí praticamente a terceira temporada, sempre tentando levar a melhor informação para os seus ouvintes, né? O Conexão Esperato, ele tem um objetivo de cada vez mais trazer informações, discutir educação financeira, sempre levando a tomada de decisão dos investidores, né? Primeiramente, então, iniciar o programa com o relatório Focus do Banco Central, onde ali mostra os principais indicadores da economia. Sempre é fundamental aqui trazer o que grandes analistas pensam, o Banco Central, principalmente, que faz toda uma política econômica, o que se espera da economia durante esse período, ok? Falando um pouco aí sobre inflação, índice de inflação aí que em maio vai chegar ao maior nível, né, desde 96, né, a gente teve aí um período que totalmente parou, né, o país na questão da greve dos caminhoneiros, né, a nossa região principalmente muito afetada, principalmente por toda a bacia leiteira, questão do suíno, e aí pega toda uma questão do nível nacional, quando falta produto, principalmente nas prateleiras, e aí fica mais caro também a questão do transporte. Então tudo isso aí mexe com a ideia da inflação, que há uma expectativa aí de alta, aí na expectativa do 3,88. Alguns analistas já apostam numa inflação um pouco maior para esse ano. O Banco Central fez um estudo que a inflação tende a diminuir ao longo do tempo, na expectativa para o ano que vem em torno de 4,10%. Inflação, então, é o principal índice aí, que mede a alta dos preços, né, sempre nos investimentos. A gente tem que ter um cuidado de ter um ganho acima da inflação, né, que às vezes não ocorre na poupança de aplicações aí, por isso que muitas vezes hoje está virando um jargão, que bom que está virando um jargão, né, que a poupança não é investimento, né, então a poupança, ela, durante um bom tempo, ela perde para a inflação. E aí tem investimentos que a gente vai falar aqui no terceiro bloco sobre esse cenário, né, e o que a gente pode investir, até para ser um pouco mais conservador, para quem está um pouco aí pessimista, né, ou otimista também, né, para diversificar sua carteira para durante o ano de eleição. Então, a inflação, expectativa aí de ter uma alta, o dólar também, a gente já falou no programa anterior, os analistas acreditam num pior cenário, assim, que tiver, como o analista do SPX Falcon, um fundo muito bom, expectativa de um dólar acima de R$5, né, nas eleições, e o pessoal me perguntou durante a semana, né, mas Felipe, R$5, 5,30, é algo realmente meio fora de se imaginar, mas sempre analisando cenários, né, analistas sempre levam dois cenários, né, numa pior econômica, sem ter um candidato aí que fale no que vai fazer no ano que vem em reformas, o Brasil aí um estado gordo, muito grande, né, expectativa de maiores gastos, então não tem mais como a gente adiar reformas interessantes, importantes para a economia. Então isso, querendo ou não, pressiona o dólar, né? Tem que aumentar impostos, crise fiscal. Então, num pior cenário, se não tiver algum candidato aí que dizem que é do centro, né, centrão, que puxe a discutir isso daí, com certeza o dólar busca uns R$5, segundo analistas, né? Então, quando saiu aquela pesquisa que o dólar disparou e o Banco Central fez todo um trabalho para segurar o dólar, tinha uma pesquisa entre Ciro Gomes e Bolsonaro em primeiro e segundo lugar, indo para um segundo turno, né? Isso aí, na verdade, como qualquer pessoa, como analista, como assessor de investimentos, a gente entra numa certa, algo assim, incerto, né? Algo assim, incerto, o que vamos fazer? É natural, então, a gente ter uma posição conservadora, né, nos investimentos, porque a gente não sabe como é que vai ser o ano que vem. Então isso gera toda uma cadeia, meio até global, imagina do americano, né, vendo esse cenário brasileiro, talvez mais para um caminho venezuelano do que um caminho de liberdade, e acaba
saindo, né, do país, então ocorreu um ciclo. Então é fundamental, por exemplo, os candidatos, acredito que nem né, tanto o presidente, governador, deputado federal, estadual, não fugir mais do debate, não ficar naquela campanhazinha, né, de marketing, sim, fazer um trabalho do que tem que fazer, do que tem que ser feito. Espero aí que o pessoal tente a não fugir do debate e discutir temas importantes para os brasileiros. Uma economia saudável é um país crescendo, é um país com menos impostos, mais dinheiro com o trabalhador, então tudo isso aí leva em consideração. E o PIB também, com essa expectativa, com toda essa ideia aí da crise dos caminhoneiros, né, vem uma expectativa mais negativa, positiva a princípio, né, que antes era 1,94 de crescimento, agora o Banco Central espera 1,76, né, de crescimento aí no ano. Selic, expectativa de 6,5 no final do ano, 8% por ano que vem, mas isso aí o Banco Central já demonstrou que vai atuar no sentido, talvez não até a eleição, mas após isso. Então a gente vai falar também no terceiro bloco aqui algumas ferramentas e como a gente pode se proteger referente ao CDI, se o CDI disparar, se a Selic subir, né, tudo isso aí vai ser discutido aí no terceiro bloco. Algumas notícias aqui, até questão econômica, né, Alckmin e Ciro movimentam para atrair o Centrão nas eleições, hoje saiu no Estadão também, muito, mostra bem a situação do país, onde em primeiro e segundo ficou, né, Ciro e Bolsonaro, né, totalmente lados opostos, né, então mostra aí como o país realmente está numa situação bem assim, de não para que lado for, vai ser algo bem oposto, né, e aí entra principalmente o Alckmin e Ciro tentando pegar a galera do centrão, né, dos isentões que a gente fala, assim, a maioria da população, que não tem questão de carga política para um lado para o outro, mas sim quer viver essa vida, né, viver essa vida de uma maneira livre, né, de uma maneira aí justa, né, não tem muito preocupado com a questão de estar em uma das pontas, né? Então presidenciáveis se reúnem com líderes de partidos em Brasília, representando do DEM também estiveram com ambos, então para ver a questão do centrão que está abandonado, não veio realmente um candidato aí do centro, né, no sentido. Outra questão da Folha também, TST estimula o desconto de meio imposto para socorrer os sindicatos, né? Então mais uma vez o TST, Tribunal Superior do Trabalho, querendo aí mais uma vez obrigar o trabalhador a pagar o imposto sindical. Então outra discussão aí que saiu com a reforma trabalhista, né? Um dado aqui do Estadão também, agronegócio perde 500 milhões por dia, né, por conta desse frete, desse valor mínimo do frete, né? Cálculo leva em conta apenas o soja e o milho, o problema se espalha por outros produtos e quem vai pagar com certeza, infelizmente, é o consumidor. A gente comentou até dessa questão de tabela mínima do frete, com uma pena, né, a gente cada vez mais puxar essa questão, né? A gente tem grandes leituras que falam que a questão de controles de preços aí nunca deu certo, né? Quem é nos anos 80 sabe aí dos congelamentos de preços, como nunca deu certo, né? Então, mais uma vez a gente indo para esse caminho, né? Na prática, a gente tira a questão da decisão do tabelamento do frete, do preço dos caminhoneiros com o cliente e passa essa decisão para o Estado, né? Num país onde a gente não acredita muito em políticos, faz com que a gente dá mais poder para o político decidir, né, como vai ser esse tabelamento de frete. Então tira principalmente essa questão de decisão dos consumidores, do caminhoneiro, e passa para o Estado decidir o preço do frete, né? E Estado é político, então é algo, infelizmente, né, é um caminho que é muito parecido, países aí que buscam cada vez mais uma ideia no movimento assim, do controle do Estado, né? A Venezuela, infelizmente, começou assim, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões aí, né? Outro dado também do Estadão, com PIB menor e mais incerteza, a indústria corta os investimentos para esse ano, né? Essa questão da incerteza aí, que a gente tinha um bom tempo, né, voltando a confiança, e dá para ver assim um receio da própria indústria nos investimentos durante o ano. Por isso eu digo, fundamental aí os políticos não fugirem da raia, né, e começarem a discutir as reformas para o ano que vem. Não é só aumento de impostos, né? Então fundamental
fundamental isso aí. Então, a economia crescendo menos que o esperado faz com que realmente a gente tende a pensar num modelo assim de crescimento menor, né, do PIB e com certeza menores investimentos, né? Então, a alta dos custos também, com o tamanho do frente, será da ordem de 53,2 bilhões, mais ou menos, aí o custo. Só essa questão de ficar parado, né, ou ter essa ideia do movimento do frete aí, de tabelamento de frete, faz com que a inflação pode aumentar então de 0,92%, né? É natural porque, querendo ou não, muitos setores ficaram inviabilizados com essa tabela do frete. Mais uma vez, quem manda realmente no preço não tem um estado, uma tabela, mas sim quem manda no preço é a oferta e demanda, né, de quem realmente trabalha, de quem compra o frete, de quem faz o frete. Então é muito perigoso essa ideia que a gente passa por uma tabela geral, né, discutir, realmente muito perigoso, né? Então são alguns dados interessantes aí dos dados da economia, né? Um dado também chama atenção, saiu no Valor Econômico de ontem, né? É o Tesouro aí, para quem trabalha com a ideia dos precatórios federais e estaduais. Falar um pouco dos estaduais agora. O Tesouro vai dar subsídios a precatórios estaduais. Então foi a emenda constitucional 99, o Congresso incluiu o artigo que obriga o Tesouro a financiar com subsídio o pagamento de precatórios de estados e municípios, né? Então o dispositivo começa a vigorar em julho, entrou no texto da emenda sem alarde, surpreendendo totalmente a equipe econômica. Lembrando, só para ter uma ideia, a dívida de precatórios hoje estaduais e federais, com certeza tem estaduais e municipais, em torno hoje de 94,3 bilhões, mais ou menos. Sempre a gente conhece alguém que tem um precatório para receber do Estado, né? Isso é algo meio normal, né? Então é algo aí, a emenda 99 foi idealizada originalmente para ampliar o volume de depósitos judiciais que pode ser usado para pagar precatórios, né? Então, sempre lembrando que são precatórios, são débitos que a justiça manda o poder público pagar, uma vez que todos os recursos judiciais estejam esgotados, mais ou menos. Então, é uma dívida que o Estado reconhece que um dia ele vai pagar, né? Então, lembrando que pela legislação tem até 31 de dezembro de 2024 para pagar aí. Um dado também interessante da nossa economia: país hoje, o Brasil, do globo, país hoje, o Brasil principalmente, sobe para nono e se torna o nono produtor de petróleo do mundo, né? Então, mais uma vez aí o Brasil em importante crescimento aí na questão do petróleo. O Brasil um importante produtor, no sentido, lembrando que aquele petróleo realmente não é o petróleo ainda, o pesado, não é realmente utilizado aí para combustível, toda a questão que depois tem que fazer todo o refino, né? Então o Brasil mais uma vez demonstrando um crescimento principalmente da sua Petrobras, notícia boa para o governo. Terminando aqui, para a gente ir para o segundo bloco, né, um dado aí principalmente da economia da América Central, né? Aqui Venezuela triplica salário mínimo, né, para R$ 4,29. Para ter uma ideia, a inflação hoje na Venezuela em torno de 25.000%, né, ao ano, mais ou menos. A Venezuela totalmente perdeu o seu poder de compra. Lá também é mais importante, por exemplo, a gasolina a gente encontra a 1 centavo, para ter uma ideia, porque realmente o pessoal não se preocupa mais com o carro lá, a questão da questão do alimento é muito mais importante, né? Então aí o salário mínimo para R$ 4,29, equivalente a $1,14. Então a importância, né, pessoal, da gente ter alguém que discute reformas, questão do ajuste fiscal, que as contas fechem, porque senão um desajuste fiscal é um não controle das finanças públicas, faz com que entre num ciclo aí como é a Venezuela hoje, onde você tem o salário mínimo a $1,14, a R$ 4,29 centavos de reais, né? Então, inflação de 25%. Então, mais uma vez digo assim, a importância da gente discutir questão de reformas, ajuste fiscal, não ficar só discutindo alta de salários, principalmente aí de legislativo, discutir principalmente ter questão de gasto do Estado, mas sim analisar que a gente precisa realmente diminuir esse tamanho do Estado, né? E aí, para terminar também,
A questão da Argentina hoje se tornando, né, um ecossistema, né, de inovação. A Argentina, as startups brasileiras que quiserem se aventurar na América Latina pode começar a considerar a internacionalização a partir da vizinha Argentina, né? Então, para ter uma ideia, a Decolar.com é de lá, OLX, Mercado Livre, grandes sites de e-commerce, e estão cada vez mais se criando um ambiente em Buenos Aires, Argentina, né, de inovação, ecossistema de inovação, né? Ali tem até questão de subsídios, de pagamento de imposto menor para empresas que tragam inovação social. Então aí os hermanos argentinos demonstrando aí um forte crescimento aí numa lei de PIMES, que incentiva as pequenas empresas por meio de redução de impostos e burocracias. Então é algo aí bem interessante. O governo brasileiro está atento a essa oportunidade e tem levado cada vez mais para eventos para conhecer as startups argentinas que vêm se destacando fortemente. Notícia hoje do Jornal do Comércio, bem interessante. Ok, pessoal? Segundo bloco agora, Marcelo Osterman, assessor de investimentos da Esperato, lá de Porto Alegre, trazendo um pouco essa questão aí da alta dos juros americanos, falar um pouco aí sobre esse cenário de juros brasileiros. Depois aqui, terceiro bloco, a gente volta falando um pouco sobre investimentos interessantes, conservadores, com rentabilidade boa, acima da poupança, pra gente se proteger nesse cenário, ok? Daqui a pouco a gente volta aqui. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcelo Maia, eu sou sócio da Esperato Investimentos, eu sou professor universitário também e um entusiasta da educação financeira, né? Trabalho com o mercado financeiro aí há mais de 10 anos, já ministrei aula em algumas universidades de Porto Alegre. Hoje eu acabo ministrando aulas mais direcionadas para pós-graduação, na área de finanças, custos, né, e mercado de capitais. Eu queria falar um pouquinho sobre alguns pontos atuais em relação ao que saiu agora nesse início de semana, né, durante essa semana que vem correndo já, especialmente em relação à decisão do Fed, né? Fed é o Banco Central americano. Ele teve uma decisão unânime na qual ele decidiu elevar as taxas de juros, deixar elas entre 1,75% e 2% ao ano, estando assim, dessa forma, no mesmo patamar, no mesmo nível da taxa de inflação americana, tá? Ou seja, com a taxa de juros em 1,75%, 2% e a inflação também nesse patamar, eles acabam tendo um juro real zero, ou seja, para ter um ganho real na economia americana, tu não consegue facilmente isso com a renda fixa. Você tem que partir para outros tipos de investimento. Por isso as pessoas acabam investindo em ações lá, 95% da população lá investe em ações, ou até abrindo novos negócios, investindo em N outros produtos financeiros para buscar esse ganho acima da inflação e, consequentemente, acima da renda fixa. O Fed também indicou que deverá elevar os juros mais vezes durante esse ano. Dessa forma, acabaram-se as dúvidas em relação ao aumento de juros americano, né? A dúvida era se o Fed, que é o Banco Central americano, iria aumentar 3 ou 4 vezes. E possivelmente, quase que uma certeza, vão ser 4 aumentos. Em relação às taxas de juros aqui no Brasil, né, em relação ao Banco Central brasileiro, na próxima reunião do Copom vai se avaliar a possibilidade de elevação da Selic. Isso seria uma alternativa para tentar conter a inflação cambial. O que seria a inflação cambial? Uma elevação do dólar, ela acaba gerando inflação, né? Porque hoje tudo que a gente consome, que a gente produz, tem influência do dólar, né? O dólar está presente nos produtos, nos serviços que a gente acaba consumindo. Então, quando ele acaba se valorizando, a gente acaba tendo uma inflação também. Então essa ideia de elevar a Selic seria para, de certa forma, conter a inflação cambial, ou seja, incentivar os investidores internacionais a permanecer mais no Brasil com uma taxa de juros mais alta,
Assim como também conter a valorização do próprio dólar, né, com essa medida, né, que o dólar ele precisa ter um ponto de equilíbrio, né, que ele não é exato, mas ele precisa ficar dentro de uma banda, ele não pode nem ir para um extremo muito alto, para R$5, acaba prejudicando uma parte da sociedade, e também não pode ir para R$2, acaba prejudicando outra parte da sociedade. No entanto, essa medida, né, essa possível medida de elevação da Selic, ela acaba sendo um cobertor curto, né? Porque se o Brasil elevar a Selic, se o Banco Central do Brasil definir pela elevação da Selic, a recuperação econômica do país, que já vem sendo um pouco lenta, vai acabar sendo mais lenta ainda, né? Porque isso vai ser um sinal para o mercado como um todo de que ela pode subir mais no decorrer dos meses. Isso com certeza afeta a recuperação econômica do país. Bom, e ainda no Brasil, né, a gente começou um cenário pré-eleitoral, né? A gente está na segunda quinzena de junho, então a gente tem julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses aí até as eleições. A gente não tem grandes novidades ou definições ainda, né? Mas é um cenário que sugere bastante conservadorismo, na minha opinião, para verificar o que vai acontecer em relação às candidaturas, em relação às alianças, em relação às propostas, em relação a quem for para o segundo turno, né? O mercado de capitais ele se move baseado em expectativas, né? E isso a gente pode falar sobre uma maior volatilidade relacionada às ações, mas também a própria renda fixa, né? Os juros futuros são baseados em expectativa, então eles acabam sofrendo um reflexo também, né, positivo ou negativo. Então agora a ideia é manter uma atuação mais conservadora, na minha opinião, aguardando os próximos meses aí para tomar alguma atitude mais direcional. Bom, pessoal, acho que é isso. Eu fiz um briefing sobre alguns pontos que considero relevante. Me coloco à disposição para conversar ou sanar dúvidas a respeito. E como sempre, as portas estão abertas aqui para a gente conversar, sanar algumas dúvidas, seja pelo site, seja por e-mail, o e-mail da Esperato, ou pessoalmente também no escritório de Porto Alegre. Tá bom? Um abraço. Voltamos aí para o estúdio então. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui, Conexão Esperato, terceiro bloco, voltando aqui no estúdio. Mandar um abraço para Marcelo Maia Osterman, que deve estar nos ouvindo agora, sempre trazendo, enriquecendo, né, o debate das finanças, enriquecendo o programa Conexão Esperato, e trazendo um pouco aí sobre a questão dos Estados Unidos, do dólar, a exposição que a gente deve ter agora nos investimentos. Marcelo é que vai tocando juntamente com o João e Eduardo lá em Porto Alegre, na Carlos Gomes, escritório Esperato, onde lá todos estão convidados para conhecer, né, a nova estrutura da Esperato lá na capital gaúcha, né? Sempre lembrando aqui, Esperato, sua matriz em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, sempre somos missioneiros, e aqui nasceu e aqui é a principal base da Esperato em investimentos, né? Então, mais uma vez, um abraço para o Marcelo que está nos ouvindo, e aí, nos próximos programas, estamos cada vez intimando, né, os assessores vão cada vez trazer um tema aí para enriquecer esse debate. Aproveitar para mandar um abraço a todos os ouvintes. A gente recebe às vezes marcações do Facebook, no Instagram, recados e WhatsApp aqui parabenizando pelo programa, pela explanação, e um abraço a todos aí. O Conexão Esperato já faz parte, acredito, aí da quinta-feira, dos missioneiros aí que voltam para o trabalho, que estão nos ouvindo hoje no carro aí, e enriquecendo esse debate das 13 horas às 14 horas, estão trazendo aí, acompanhando, não só Santo Ângelo, mas sim a região, né, pessoas que têm nos ouvido aí, Juí,
Santa Rosa, Jurá, Cerro Largo, o grande abraço, São Miguel das Missões, muitos recados, pessoas que, Felipe, eu ouvi lá o programa, muito bom, e isso aí com certeza faz com que o Conexão Esperato traga cada vez mais temas relevantes para tomar decisão. Talvez um dos únicos programas, um dos poucos programas, não um dos únicos, poucos programas no Brasil, que traz esse debate de 1 hora de temas relevantes na economia e educação financeira, que a gente acredita que é o que pode mudar o país. Educação financeira, então a Esperato, ela tende a trazer cada vez mais esse tema aí na vida do brasileiro, e ver o pessoal discutindo CDI, inflação, Selic no seu dia a dia, para nós aí mostra que a gente está no caminho certo, ao que era algo totalmente meio longe do brasileiro. A gente vê agora o pessoal discutindo inflação. E aí, Felipe, onde é que vai o CDI pro ano que vem? Fica meio que uma aposta quase aí de que antes era loteria, fica aí discutindo agora como é que vai ser a Selic e a rumo da economia pro ano que vem. Ok, pessoal? Então aqui tô voltando pro terceiro bloco, não podia deixar de dar esse recado a todos os ouvintes. Um abraço a todos mais uma vez. Então, falar um pouco aqui sobre um pouco do cenário, questão econômica, no que a gente pode investir. A gente no primeiro bloco aí falou na questão dos investimentos referentes um pouco mais arriscados, no sentido aí do cenário de PIB menor, a gente já teve um ciclo assim muito parecido há 3 anos atrás, tivemos uma recuperação econômica, vamos investir no multimercado, ações, ainda estamos otimistas, a gente vê muitas empresas baratas, até o Eliseu Mânica Júnior vai trazer no próximo programa isso para nós, a questão de oportunidades na bolsa, o setor bancário, principalmente hoje, comprando ações aí, a gente recebe aí só se manter o lucro de 9,9% ao ano de dividendos que o investidor recebe, se a empresa manter o mesmo lucro, Então, assim, a gente vê oportunidades muito boas de ações. Eliseu Mânica Júnior vai trazer isso para nós nos próximos programas aí, E nos investimentos, a gente vê, assim, quem tem aquele perfil um pouco mais conservador, buscar novamente aí o CDB para ter uma ideia, CDB de banco bom, no sentido que tem pintado na nossa plataforma de investimentos, lá onde você recebe 119% CDI para 3 anos. Talvez agora num cenário de queda de juros parece que não é bom, pode ser muito bom, mas se houver realmente uma alta de juros como aconteceu, não tanto como aquela de 14% que a gente teve ao ano, o investidor leva 16,5% ao ano, nos investimentos. Então, esse tipo de investimento é bom que ele protege o investidor num cenário ruim, protege o investidor referente a cenários desafiadores. Então a gente tem feito isso mais ou menos nas carteiras dos clientes. Então a gente entra aí principalmente em 2 incógnitas. Se piorar o país, realmente aí o juro aumenta e o investidor vai receber mais, vai voltar a receber o 0,8%, 1% ao mês. Outros títulos que tem pintado também na nossa plataforma e chama atenção são um título aí para quem tem medo que estoure uma inflação, que realmente perdeu o poder de compra. Tem pintado alguns CDBs, uns CDBs lá onde você trabalha com inflação mais 6%, inflação mais 5,8%. Então, num cenário onde a inflação estoura e vai a muito mais que a meta, você quando vai estar recebendo o valor da inflação mais uma taxa, vamos dizer, de 6%. Se a inflação de 11%, vai receber 11 mais 6. Se a inflação de 5%, vai receber 5 mais 6. Então é um título de longo prazo, onde protege o nosso poder de compra. Como a gente sempre fala aqui, a questão dos investimentos, a principal preocupação é que o dinheiro utilizado hoje tem o mesmo poder de compra daqui 30, 40 anos. E a maneira de medir isso é a inflação, sempre ganhar a inflação, pelo menos os investidores conservadores. Então, uma dica bem interessante, tem pintado alguns pré-fixados, para quem gosta de ter aquela questão do 0,8%, 1% ao mês, tem começado a pintar
né, essa ideia nos investimentos lá. Eu acredito que é um pouco meio cedo, analista acredita que é um pouco meio cedo, mas para quem realmente quer buscar aquele 1% ao mês, 0,8 ali tem na plataforma, tem pintado, só que são meio longos. Qual o risco do pré-fixado, de fixar essa taxa, Felipe? Realmente é aquela ali de o juro disparar, a inflação subir e a gente tá perdendo. Mas eu digo, sempre falo, se a gente se preocupa nesse ponto até um pouco demais e não se preocupa às vezes com a poupança lá, que mesmo se o juro subir, a inflação estourar, a poupança ela vai render os 6, 7%. Então pelo menos dá para trabalhar pelo menos 10, 15% da carteira, quem sabe num pré-fixado, né? Pelo menos garante lá o 13%, 12,4% para 3 anos, recebe muito mais que a poupança. Então essa é a dica que eu dou para o investidor conservador. Nos contate aí, tem meu felipe@esperato.com.br, tem o telefone 55331992 da Esperato. Contate a gente lá, principalmente por e-mail, a gente traz todas as opções. Felipe, tal do CDB, tu falou, o que é o tal do CDB? Hoje o CDB, senhores, é a aplicação onde você empresta para o banco para ele emprestar o dinheiro, esse crédito para deficitários, né? Então, e o banco te paga uma rentabilidade por isso. Então, o CDB hoje tem a mesma segurança da poupança, né? Então tem uma rentabilidade bem acima. Então 3 opções que eu digo assim, conservadoras, que vai bombar, não digo vai bombar a carteira de vocês, mas vai ter um retorno bem acima da poupança, e aplicações conservadoras tops, eu digo assim, seguras. CDB de 119% CDI para 3 anos, né? Um belo de um ganho, quase 102, 103% CDI líquido para 3 anos. Lembrando que tem liquidez, né? Para quem quiser sacar antes, né? Ou se quiser sacar daqui um ano e meio, precisando de dinheiro, filho precisando de dinheiro, preciso resgatar, a gente consegue lá cotar com a mesa de renda fixa e consegue resgatar. Se não, daqui 3 anos vai receber essa rentabilidade altíssima, segura no sentido. Também tem o título de inflação, CDB IPCA mais 5, né? A taxa que protege você da inflação. Se você acha aí que a inflação tende a estourar a meta, protege você, protege seu patrimônio, e ao mesmo tempo a gente tem um pré-fixado para quem acredita que talvez melhore a economia e possa trabalhar com esse tipo de título. Esse tipo de aplicação é interessante, né? E aí é sempre bom, sempre digo aos senhores, por experiência no mercado financeiro, para a gente sempre trabalhar com uma coisa em multimercado, renda variável, porque realmente se pegar um cenário bem bom na economia aí, esses títulos bombam, né? A gente tem grandes fundos multimercados e grandes gestores aí conseguindo entregar 160%, 170% do CDI, né, ao longo do tempo. Mas Felipe, a gente vê aquela rentabilidade às vezes negativa ou abaixo do CDI, né? A gente sempre tem que olhar realmente o multimercado, o fundo um pouco mais volátil, né, numa ótica de 12 meses, né, no sentido de 12 meses que durante esses percalços aí podem ter grandes desafios, né? Então claro, lembrando que esse título aí, ele é mais para quem uma ideia de um perfil mais moderado, sempre respeitando o perfil do investidor. Então para quem quer buscar aquele retorno um pouco maior, porém com risco um pouco maior, esse tipo de investimento ele é interessante para se trabalhar. E convido a todos também para entrar lá no centraldoinvestidor.com, onde a gente tem lá e-books. Na parte de e-books a gente tem lá ganhe 70% a mais com a mesma segurança da poupança, né? Então um título aqui vai falar sobre o CDB, vai falar sobre LCA, LCI, tudo que a gente deve cuidar nisso, né? Então, e para conhecer também toda a estrutura da Esperato, lá vai ter um e-book também sobre tesouro direto, título público, previdência, toda essa questão aí de finanças pessoais, para tentar trazer no dia a dia. E sempre repetimos, mesmo que você, a gente sempre pede buscar a nossa assessoria, a gente está sempre disponível para ajudar os investidores, né, e tanto para melhorar as aplicações financeiras, né? Então Esperato, credibilidade Esperato hoje com mais de 235 milhões em praticamente administrados, né, em praticamente 9 assessores em toda a região, Porto Alegre. Então uma credibilidade, busca aí de 1 bi, tomara que a gente consiga
atingir a meta aí de 5 anos, 1 bi. Então essa é a credibilidade que a gente sempre traz. Sempre lembrando, né, o pessoal nos pergunta bastante, Felipe, mas o dinheiro está com vocês? Não, a gente é apenas um intermediador desse recurso. Todo recurso ele está investindo no título ou no mesmo banco. Então na nossa plataforma a gente tem mais de 40 bancos. Então esse é o grande diferencial nosso, com a plataforma de 40 bancos, 400 fundos de investimentos, vários tipos de aplicações, e lá o nosso foco realmente é estudar, é tentar ver o melhor investimento para aquele perfil, para aquele prazo, o que o cliente busca, qual o objetivo dele, e vai lá os assessores e fazem algo bem centrado. Hoje temos aí 49% da XP, hoje é Itaú, trazendo uma credibilidade para nós, né, que não é pouca coisa, realmente é um dos maiores bancos do mundo, no sentido por trás aí. E eu digo assim, o nosso trabalho realmente é algo de assessoria, de fazer realmente um trabalho bem dedicado só a investimentos. Então você vai ter 9 assessores, como é esperado hoje, ligando para gestores, montando uma carteira para o perfil do investidor, um pouco diferente do banco. O banco cada vez mais tem se dedicado na ideia do crédito, do serviço, e o investimento cada vez vai ficar em escritórios de investimentos, pessoas focadas realmente para o investidor, para todos os perfis. Isso é importante dizer. Então é um modelo aí que veio para ficar, e a Esperato aí aqui na Rua Marechal Floriano 951, na Carlos Gomes 141, lá em Porto Alegre. Então com 9 assessores para ajudar cada vez mais o investidor. E entre no nosso site www.esperato.com.br, centraldoinvestidor.com, contate a gente lá. Oportunidade de ouro, digo aos senhores, aí nos investimentos, né, para cada perfil do investidor. Para quem quer um pouco ser mais agressivo, a bolsa, ela pode ser uma oportunidade muito boa de comprar empresas, ser sócios de empresas aí com um risco-retorno bem interessante. Para o moderado, os multimercados também, eles estão um ponto bem interessante, porque são gestores realmente muito bons, que têm conseguido entregar retorno de mais de 140%, 150% CDI num período longo. E para o conservador, mais uma vez, que é a maioria dos clientes hoje, Esperato, é aquele CDB, aquele CI pagando bem acima e preparando para cenários adversos. Qualquer cenário que estiver para 2019, 2020, a Esperato lá vai sempre tentar buscar gestão de risco para levar o melhor resultado de carteira, proteção para os seus clientes. Tá ok, pessoal? Então agradeço mais uma vez a receptividade de todos por acompanhar o nosso programa. Daqui 2 semanas estaremos de volta para mais um Conexão Esperato. Convido mais uma vez a todos, entra no nosso site lá, www.esperato.com.br. lá vai ter toda a ideia de Esperato Educação, que são cursos online, tanto da análise gráfica de ações, bolsa, aprenda a investir o seu dinheiro, mercado futuro de commodities. Não falamos muito sobre soja aqui, mas vamos trazer um programa só sobre isso. Lá também é Esperato Consórcios, que está sempre trazendo a ideia de cálculo de consórcios, que também é um braço da Esperato, e a Esperato Investimentos, né, que traz toda essa gama de produtos para vocês. E o centraldoinvestidor.com, fiquem à vontade, tem um blog lá com muita coisa para acompanhar, muito material. Se inscreva lá no nosso canal, você vai receber textos exclusivos diretamente por e-mail. Ok, pessoal? Daqui 2 semanas estaremos de volta, sempre tentando trazer a melhor informação para vocês. Época de Copa do Mundo, parece que o pessoal acalma um pouco aí, mas teremos eleições em outubro, serão meses bem voláteis, e nada mais, por isso a importância de você acompanhar cada vez mais o Conexão Esperato, que a gente vai tentar sempre levar para você a melhor informação para tomar decisões. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Daqui 2 semanas estamos de volta, equipe Esperato aqui. Abraço.